Olá, muito boa noite! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje eu precisei fazer a live um pouquinho mais tarde, porque eu tive um compromisso de levar o meu filho Miguel num aniversário e aí eu acabei chegando agora há pouco. Mas tem outro pormenor também, que hoje a minha esposa não está aqui comigo, a Fabiana, porque ela está numa imersão, mas eu falei assim, hoje eu vou dar continuidade nessa live, que todas as sextas-feiras às 19h37 nós estamos aqui, eu juntamente com a minha esposa, para poder trazer para você uma palavra de esperança, compartilhar um pouquinho do nosso relacionamento, das nossas vitórias, das nossas tribulações e fazer um bate-papo especial com você. Mas todas as sextas-feiras a gente tem comparecido aqui para poder trazer para você duas passagens bíblicas onde demonstram a intimidade que Jesus tinha com os personagens da Bíblia, que Deus tinha com os personagens da Bíblia. E hoje não vai ser diferente. Eu vou trazer para vocês aqui duas passagens bíblicas muito interessantes, que tem uma história linda por trás e que você vai gostar, você vai apreciar. E eu costumo dizer o seguinte, já vai convidando o seu esposo, a sua esposa para estar presente nessa live que eu vou conduzir agora. E no final, como sempre, eu costumo deixar três dicas de como você melhorar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador e com Jesus Cristo, mas somente no final. Então, por isso você precisa ficar até o final dessa live, assistir até o final, porque lá eu compartilho três dicas para você melhorar ainda mais o nível de intimidade com o Criador e com Jesus Cristo. Então, eu já vou aqui compartilhando aqui com algumas pessoas e ao mesmo tempo colocando o título dessa live, que é Intimidade e Transparência Conjugal. Esse é o título da nossa live aqui, todas as sextas-feiras, 19h37, porém, como eu falei, hoje nós estamos começando um pouquinho mais tarde, mas ela estará acontecendo mesmo com a ausência aqui da minha esposa, porque ela está numa imersão, ok? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Compartilhei também com algumas pessoas que você gosta, algumas pessoas especiais. Eu não tenho dúvida que você também vai querer usufruir desse conteúdo. Eu não tenho dúvida, né? Porque vai ter muitas coisas bacanas aqui. Então é isso. Eu já estou aqui mandando para algumas pessoas. E eu, de hipótese nenhuma, eu iria deixar de fazer essa live só porque a minha esposa não está aqui presente. Porque hoje tem uma mensagem muito bacana no final. Tem uma mensagem muito interessante. Então, as duas passagens que eu vou trazer hoje, elas estão lá em João 20, 16, 17, onde tem um evento que demonstra muita intimidade de Jesus com Maria Madalena. E a outra passagem que temos aqui para hoje é a intimidade entre Deus e o profeta Elias. E é por isso que eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre essas duas passagens muito importantes, porque o tema da nossa live é intimidade e transparência conjugal. Mas nós trazemos aqui também vários pontos, né, onde a gente demonstra intimidade, verdadeiramente o quanto a gente conhece o nosso cônjuge, o quanto a gente conhece a pessoa que a gente ama, e isso é importante você ter essa intimidade conjugal para você ir evoluindo. Eu costumo dizer o seguinte, que se tem alguém que me conhece, é a minha esposa, não é a minha mãe, não é o meu pai. Hoje, quem mais me conhece é a minha esposa, porque é aquela que convive comigo, né? Então, muitos ouvem falar do Erivelton, né? Alguns amigos ouvem falar da gente, mas quem realmente conhece de verdade é aquela pessoa que está com a gente ali diariamente, que dorme com a gente. Então, essas pessoas realmente nos conhecem na intimidade. E não poderia ser diferente aqui nessa passagem de João 20, 16, 17, que fala o seguinte. Vamos lá. Disse-lhes Jesus a Maria. Voltando, ela se exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Disse-lhe Jesus, não me segures, ainda não subi para meu Pai. Vai, no entanto, a meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha que passagem linda, né? Você não tenha dúvida que
Jesus tinha muita intimidade com Maria Madalena, ao ponto de estar ali trazendo aquelas mensagens de esperança, de boas novas, né? E olha que interessante, essa passagem ela ocorre após Maria Madalena ter ter ido ao túmulo de Jesus e encontrado a pedra removida. Então Maria Madalena foi aquela pessoa que chegou, né, ali imediatamente e viu que a pedra tinha sido removida. Com certeza, né? Ela tinha muita intimidade ali com Jesus, né? E ela está cheia de tristeza e confusão, não compreendendo totalmente o que havia acontecido. Maria pensa que alguém levou o corpo de Jesus e ela está angustiada por não poder encontrar o corpo do seu amado mestre. Então você imagina, né? Você tem uma intimidade muito grande com a pessoa e você realmente não acredita que tudo aquilo ali estava acontecendo. E ela ficou muito confusa. Ela ficou muito confusa com aquela situação. Mas aí, olha só. No entanto, no momento em que Jesus chamava Maria pelo nome, ela o reconheceu. Então, assim, você vê que o nível de intimidade era muito grande, que ela chegou a reconhecer quem era Jesus Cristo, né? O relacionamento de Maria com Jesus era profundo e especial, e é assim que nós temos que procurar essa intimidade com Jesus, com o Criador. A cada dia eu confesso para você que eu tenho buscado aprimorar ainda mais esse nível de intimidade com o Criador, porque isso é muito importante na nossa vida. E essa intimidade ela está relacionada a você tirar tempo para estar com o Criador. Antigamente eu não tinha muito essa disponibilidade assim de buscar da importância de estar ali conectado com essa intimidade com o Criador. E existem várias formas de você estar íntimo com o Criador. Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, que esse momento aqui, quando eu estou falando um pouquinho sobre a Palavra de Deus, trazendo aqui um pouco de conhecimento, né, para você, algo que eu já aprendi, que eu tenho buscado e tenho experienciado, o que acontece? Esse é um dos momentos que eu estou buscando intimidade com o Criador. É aquele momento que você realmente se rende, que você está disponível para poder levar uma mensagem, para compartilhar algo bom, né? E algo que aconteceu essa semana comigo tem a ver com as dicas que eu vou trazer no final. E foi muito interessante, coisa muito recente que aconteceu e eu quero trazer para você, tá? Então, olha só, o relacionamento de Maria com Jesus era muito profundo e especial. E ele conhecia pessoalmente. Olha que interessante. Esse encontro demonstra o amor, a compaixão e o vínculo íntimo que Jesus tinha com Maria, com os seus seguidores. E isso eu costumo falar o seguinte, quando a gente tem esse nível de intimidade com algumas pessoas, né, eu costumo falar o seguinte, que são níveis de intimidade que você tem. Você tem um nível de intimidade com a sua esposa, você tem um nível de intimidade com os seus filhos, com a sua liderança, com o pastor, o padre da igreja, entendeu? Então, são níveis de intimidade, mas assim, quanto mais próximo você convive com a pessoa, mais você tem intimidade de trazer algo que de repente arde no seu coração, de repente você está com alguma dificuldade, e aí você fica falando, puxa, eu vou compartilhar com quem isso? Com certeza você só vai querer compartilhar isso com pessoas que você tenha muita intimidade, né? E outro ponto aqui também, quando Jesus diz a Maria para não o segurar, ele está indicando que não devemos nos prender às formas físicas ou terrenas, pois ele estava prestes a ascender ao Pai, né? E a sua ressurreição inaugurou uma nova fase espiritual. E ele estava explicando que não permaneceria na terra na mesma maneira que antes. Então ele estava tentando explicar para Maria que ele não estaria mais como carnal ali, né? Ele estava passando dessa vida para um outro momento com o Criador. E isso é muita intimidade, né? Quando você tem Jesus Cristo assim revelando aquilo para Maria Madalena, olha que interessante, né? E aí eu costumo dizer o seguinte para você: você tem ouvido a voz do Criador? Você tem ouvido a voz de Jesus Cristo falando para você? Todos nós ouvimos. Muitas vezes são os burburinhos do dia a dia, o barulho, que a gente se envolve com coisas aqui terrenas e a gente acaba, parece que os nossos ouvidos são fechados, mas Deus
está falando conosco o tempo todo. Olá, Nalva, seja muito bem-vinda aqui à nossa live, tá? Hoje, como eu falei, eu estou aqui hoje conduzindo a live sozinho, porque a minha esposa está numa imersão, né, esse final de semana. E eu precisei fazer também a live um pouquinho mais tarde, mas o importante é que hoje estou aqui, dando continuidade nas nossas lives de intimidade e transparência conjugal às 19h37 nas sextas-feiras. Então hoje eu vou conduzir aqui sozinho. Então fica até o final que você vai receber aí suas 3 dicas de como aumentar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador. E dando continuidade nessa passagem aqui, a mensagem final de Jesus para Maria Madalena é poderosa. Ele a instrui aí e contar aos outros discípulos que ele estava ascendendo para o meu Pai e para o vosso Pai, né? Para o meu Deus e o vosso Deus. Então, assim como ele deixou bem claro, né, que era o Pai dele, é o nosso Pai também, é o Criador, é o Deus de Jesus e que é o nosso Deus também, né? Então, ali ele demonstra uma intimidade muito grande de Jesus para com Maria e de Maria para com os discípulos. Então você vê que quando a gente tem um grupo de amigos e pessoas que a gente convive, que a gente tem um relacionamento, tem um nível de intimidade ali também. Você que acaba compartilhando coisas ali muito pessoais, né? Algumas dificuldades e tal. Todos nós precisamos ter esse nível de intimidade. Mas a intimidade número 1 que nós precisamos ter é com o Criador. E como eu falei para vocês no começo, eu tenho feito essa busca. Realmente é uma busca assim que ela só acontece se você se render, se você estiver disponível para estar com o Criador. Como eu disse, existem várias formas de você ter essa intimidade com o Criador. Uma delas é você, por exemplo, estar aqui numa live falando para outras pessoas que vão assistir essa live depois, mas tem muitas outras formas. Quando você está lendo a palavra de Deus, quando você está em igreja, na igreja física mesmo, no templo, né? Lá onde você frequenta no culto, na missa e tal. E também existe outras formas de você estar em igreja, que é estar com pessoas. 5, 4, 3 pessoas, não importa a quantidade de pessoas. Então, quando você reúne com essas pessoas, você também está em igreja. Aqui, por exemplo, eu estou em igreja, porque eu estou aqui e você está aí do outro lado assistindo. Então, nós estamos num conjunto de pessoas, nós estamos também sendo igreja. Isso é muito importante, que eu também não entendi. Eu pensava que ser igreja era só frequentar a igreja, era só frequentar o culto. Não é bem assim, tá? Quando você está com a sua família na mesa, fazendo uma oração, que você está ali no momento de refeição, você também está sendo igreja. Isso é muito importante, eu aprendi isso, estou aqui compartilhando com você. Então, como eu estava falando aqui, aqui no final existe uma mensagem de Jesus, né, que ela pedia para poder que Maria Madalena levasse a mensagem para os discípulos. E em resumo, João 20, 16, 17 é uma passagem que destaca profundamente a conexão entre Jesus e Maria Madalena. E olha só, há uma revelação da ressurreição, da transição para uma compreensão mais profunda da espiritualidade entre Deus e os seguidores de Jesus. Então, quando a gente fala sobre intimidade, é algo muito profundo que realmente, quando a gente tira tempo para estar com Jesus, nós realmente estamos buscando essa intimidade com ele, porque realmente é difícil você ficar o tempo todo assim pensando, poxa, como que eu poderia me relacionar com Jesus? Ele é o nosso amigo, né? A minha esposa sempre fala nas lives de manhã, às 6 horas da manhã, eu fico observando assim como ela tem se desenvolvido nessa parte de buscar intimidade com o Criador. E aí eu acabo observando, né, como ela faz isso, e querendo ou não, todos nós queremos e devemos buscar essa intimidade com o Criador, mas cada um no seu tempo e cada um de várias formas, né? Mas o mais importante é que Ele conhece os nossos corações e Ele sonda os nossos corações para ver se verdadeiramente nós estamos dispostos, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, em todas as lives que eu tenho feito aqui de sexta-feira, que todos nós temos 24 horas, eu costumo falar o seguinte, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, e temos mais 8 horas. O que nós temos feito com essas outras 8 horas, né? Então é importante que a gente tire tempo para poder estar com o Criador, tempo para poder buscar essa intimidade com Jesus Cristo. Isso é muito importante nas nossas vidas, a gente cuidar da parte espiritual, né? E fica até o final aí, você que vai assistir essa live agora,
você que vai assistir essa live depois, fique até o final dessa live, porque eu vou compartilhar 3 dicas de como você aumentar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador. Então, estou aqui concluindo, né, essa passagem maravilhosa de João 20, 16, 17, onde tem esse encontro de Jesus com Maria Madalena. É algo muito lindo, né? Pois é. Então, todos nós também queremos ter esse encontro com Jesus. E Ele está aí disponível. Ele bate na porta. Espera que nós possamos abrir, ouvir a voz dele e abrir essa porta, né? Hoje eu não ia fazer essa live. Eu falei, puxa, já passou do horário, né? Já passou do horário, não precisaria fazer porque minha esposa não está aqui. Poderia ter 1001 desculpa, mas essa mensagem, ela vai chegar até os seus ouvidos. Se uma pessoa ouvir essa mensagem, essa live de hoje, pequeno trecho, e fizer sentido para você, já valeu a pena. Já valeu a pena eu ter aberto aqui esse canal para poder levar essa mensagem divina para você. Deus está aí do seu lado. Ele te ama, Ele me ama, ama todas as nossas famílias. Mas Ele quer que a gente tenha tempo de qualidade. Que a gente tire um tempo para estar com Ele. E é o que eu estou fazendo aqui agora. Tirar um tempo para estar com Ele. Eu sei que você vai assistir essa live depois. Eu sei que você vai compartilhar essa live com outras pessoas. E antes que eu me esqueça, no final de semana que vem, na próxima sexta-feira, nós vamos ter aqui um casal de amigos nossos, o Everaldo e a Silvia, que ele vai compartilhar aqui conosco uma mensagem também sobre intimidade de personagens bíblicos, que está lá, e muito interessante. Fica com a gente na próxima semana também, que você vai gostar muito de ouvir um pouco da história deles também, que tem uma história muito bonita de intimidade com Jesus, tá bom? Então, nós estamos aqui agora caminhando para a segunda passagem de intimidade que Deus tem com Elias. Olha que interessante. Está lá em 1 Reis 19, 11, 12. É uma passagem muito linda onde Deus tem uma intimidade com Elias. Está lá em, como eu falei, 1 Reis 19, 11, 12, que fala assim: Então o Senhor lhe disse, saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Diante do Senhor, um vento muito forte, que arrancava montes e despedaçava rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois veio um murmúrio suave. Olha que interessante. Aqui demonstra também uma intimidade muito grande que Deus tinha com Elias, né? A gente pode observar aqui que era de costume, né? Deus aparecer no trovão, no relâmpago, né? Num terremoto, mas nesse momento Deus falou de uma forma muito especial com Elias, através de um murmurinho, através do murmúrio não, do murmúrio suave, uma voz suave. E olha só, nesse episódio, Elias estava escondido em uma caverna, no monte, sentindo-se desencorajado, olha só, com medo por causa da perseguição e ameaças contra a sua vida. Mas olha só, ele esperava encontrar Deus em manifestações poderosas, porque era assim que Deus manifestava, né? Como um vento forte, um terremoto, um fogo. Por essas eram as maneiras tradicionais de Deus se manifestar com grande poder. Mas olha que interessante, Deus tinha uma intimidade muito grande com Elias, que dessa vez ele apareceu para Elias de uma forma diferente. É muito lindo isso, né? No entanto, Deus escolheu se revelar a Elias de uma maneira surpreendente, através de um murmúrio suave. Através do murmúrio suave, olha que interessante. Uma voz mansa e delicada, é assim que o Senhor fala conosco, né? E eu quero trazer para vocês aqui hoje, parando um pouquinho aqui nessa forma que Deus fala conosco, e é uma das formas que eu vou falar no final, das 3 dicas de como você aumentar a sua intimidade com o Criador.
Seja bem-vindo aí a Atrativivas. Seja bem-vindo aí à nossa live. Então, essa semana não, bem próximo, ontem, eu cheguei aqui em casa. Antes de chegar aqui em casa, eu estava vindo de carro, né? E aí, quando eu estava bem próximo aqui, ontem fez um pouquinho de frio, acho que hoje estava um pouquinho frio também. E aí nós vimos uma pessoa, um morador de rua, né? Aí a gente costuma, né? Eu e a minha esposa, a gente costuma andar com bolachas, pacotes de bolacha e alguns cobertores que a gente sempre compra, né? Todo ano assim e guarda para esse período e anda com eles no carro. Quando a gente vê alguém assim que está na rua, assim no momento de, né? Ali morador de rua, a gente costuma disponibilizar um cobertorzinho desse. E aí a gente estava muito próximo de casa e aí nós vimos, minha esposa falou assim, tem alguém deitado ali. E realmente a pessoa estava deitada assim no relento. Não tinha um papelão, não tinha um cobertor, não tinha nada. Estava simplesmente com a roupa do corpo encostada ali naquele chão frio, né? Debaixo de uma loja assim. E aí nós passamos, ela falou, olha, tem alguém ali, eu já estacionei o carro, fui lá, peguei o cobertorzinho, aí meu filho Miguel ainda falou, papai, deixa eu ir com você. Aí ele foi lá comigo, a gente entregou o cobertor. E aí a gente veio para casa, né? Ela estava assim, tão tremendo de frio que ela não conseguia nem, assim, pegar o cobertor e colocar sobre ela. Aí eu fui lá, peguei, coloquei assim por baixo para não sentir frio, né? Mas aí a gente veio para casa. Quando chegou aqui, nós preparamos aqui um jantar rápido aqui pra gente. Aí depois que eu terminei de jantar, tinha uma voz que estava falando comigo, olha, você precisa levar alguma coisa para aquela... E era uma mulher, entendeu? Você precisa levar alguma coisa lá para ela comer. Você precisa levar alguma coisa para ela comer. E essa... Aí eu falei assim, poxa, mas já tá frio, eu já tinha tomado banho, eu estava ali e tal, mas é uma voz divina falando comigo assim, ó, leva alguma coisa para ela comer, para esquentar, ela está com fome, provavelmente não era só o frio, ela está com fome. Aí, por umas 5 vezes aquela voz veio para mim, entendeu? É a voz do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo fala conosco o tempo todo. Aí eu falei com minha esposa assim, olha, vamos fazer o seguinte, prepara aí um café com leite, aliás, um leite com Toddy bem forte e tal, e tem alguma coisa para comer, uma bolacha, alguma coisa, eu preciso ir ali levar uma bolacha para aquela pessoa. Não basta só, eu sinto que não basta só aquele cobertorzinho, não. Algo me diz que ela está com uma vontade de comer alguma coisa. Aí não deu outra, eu obedeci à voz de Deus. Eu obedeci. Então muitas vezes a gente precisa obedecer, que o tempo todo Deus fala conosco. Aí eu fui lá, levei, a gente colocou numa garrafinha, eu levei esse leite com Toddy bem quente, bem quentinho para ela e umas bolachas. Aí chego lá, sentei com ela lá um pouquinho, conversei um pouquinho, fiz uma oração. Então, eu perguntei se ela queria uma oração, ela quis uma oração, eu fiz uma oração. E ela tomou aquele leite, ela tomava assim, achei muito interessante que ela segurava na garrafa, porque estava quente, né? Estava muito frio em volta e as mãos dela estavam geladas. Ela segurava na garrafa assim, com amor na garrafa, mas era mais para esquentar as mãos. Mas eu falei, toma um pouquinho, ela começou a tomar e tal. E olha, eu me senti muito leve naquele momento. Eu falei assim, nossa, valeu a pena. Então muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós temos que obedecer a voz de Deus, porque Ele fala conosco o tempo todo. Ele falou comigo, eu estava incomodado, eu acho que eu tenho certeza que eu não ia nem conseguir dormir, porque eu estava com o estômago cheio, eu tinha jantado, eu estava satisfeito, eu pensando comigo, meu Deus do céu, aquela mulher deve estar com fome, eu vou lá. E aí eu obedeci, eu me senti muito leve, e é assim que acontece na nossa vida. O Senhor fala com a gente o tempo todo, e muitas vezes a gente não dá ouvidos, não obedece, né? Então, essa parte de ouvir a voz de Deus é muito importante. E quanto mais a gente rende, quanto mais a gente está sensível para poder ouvir a voz de Deus, mais Ele vai colocar situações e mais Ele vai falar conosco. Ele quer que a gente esteja disponível para poder fazer a obra dele através de nós, né? Então, aqui, como eu estava falando nessa parte de Elias,
Deus apareceu para Elias numa voz muito suave, muito suave. Esse evento demonstra que Deus não precisa de manifestações espetaculares para se comunicar com o seu servo. Nesse momento que Deus fez isso comigo, ele comunicou com um dos servos dele, que sou eu e que é você. Você também é servo de Deus. Você pode fazer a obra de várias formas, né? Um simples ouvir a voz do Senhor. De repente você pega o telefone, faz uma ligação para um amigo seu que faz muito tempo que você não fala. E aí você dá uma palavra de encorajamento. É você ouvindo a voz. E é interessante que de vez em quando você está assim em casa, tal, ou no trabalho, em qualquer lugar, e vem alguém na sua mente. Alguém que você não estava nem pensando. Não sei se já aconteceu isso com você. Mas comigo de vez em quando acontece. Você está assim, trabalhando, ou de repente vem alguém que você não estava pensando. Nesse momento, é Deus falando com você sobre aquela pessoa. De repente é para você ligar, para você mandar uma mensagem de WhatsApp, para você mandar uma mensagem de encorajamento. De repente aquela pessoa está passando por alguma tribulação, né? E aí nós temos que ser sensível em ouvir essa voz divina, né? É isso aí. Então, dando continuidade aqui, a importância dessa passagem está na lição que Deus está presente nos detalhes e na simplicidade. Deus está presente na simplicidade e nos detalhes. Você viu essa simplicidade dessa história que eu contei sobre essa pessoa? Eu poderia simplesmente ter desobedecido à voz de Deus na hora que Ele falou comigo para levar um alimento para essa pessoa, né? E eu fiquei muito feliz por ter obedecido. Eu quero que Deus me use a cada dia mais. Eu quero ser sensível a cada dia mais para poder ouvir essa voz e obedecer. Olá, Caqui.Pereira, não me recordo o seu nome aí, mas seja muito bem-vindo nessa live, tá? Então, nós estamos aqui hoje falando sobre duas passagens importantes que demonstram intimidade com Jesus, com o Criador. A primeira passagem, para você que está chegando agora, foi a passagem de João 20, 16 e 17, onde Jesus teve aquele encontro com Maria Madalena. E agora, eu estou falando aqui dessa outra passagem, onde Deus, através de uma voz suave, falou com Elias. É muito lindo essas passagens, né? E aqui, olha para você ver. A importância dessa passagem de 1 Reis 19, 11 e 12, onde Deus fala com Elias, há uma lição que Deus está presente, como eu estava falando, nos momentos de simplicidade, nos momentos tranquilos, nos momentos que a gente mais imaginava assim. De repente você está tomando um café numa padaria, e de repente chega alguém e você sente que aquela pessoa não tem condições ali de comprar um alimento, um café, e você generosamente vai lá e oferece para aquela pessoa um café, um pão de queijo, alguma coisa para ela alimentar. E eu não tenho dúvida que se aquela pessoa entra ali, é Deus falando com você. É por isso que nós temos que estar sensível, né? Se a gente estiver nesse mundo tribulado aí, com relação à correria, no ativismo, muitas vezes a gente não percebe a voz de Deus. Eu tenho pedido ao Espírito Santo que Ele toque meu coração profundamente para poder me deixar mais sensível para poder perceber. Porque se eu for deixar pelo volume de atividades, o volume de coisas a fazer, eu vou falar para você que a gente passa despercebido muitos detalhes como esse, né? E aí, muitas vezes, você chega em casa, está cansado, num momento como ontem, eu poderia simplesmente ter negado a levar esse alimento para essa pessoa. Enquanto ela estava lá e a gente passou e entregou o cobertorzinho, beleza, tá tudo bem. A gente estava de passagem, a gente viu ela. Mas a hora que eu cheguei aqui, foi o momento que ele tocou para eu ir lá fazer um pouquinho a mais. E realmente foi muito legal. Então, você pode perceber que nessa passagem, né, de 1 Reis 19, 11 e 12, que Deus ele pode comunicar conosco de maneira íntima e pessoal, né, por meio de uma voz suave, um toque suave no coração, né? Foi o que aconteceu comigo. Ele tocou no coração, e no meu coração, no meu ouvido. Até mesmo em momentos de quietude e reflexão.
De repente você está ali naquele momento de reflexão, você está ali tranquilo, quieto no seu canto, e Deus está falando com você. Então, Deus não tem uma única forma de falar conosco. Ele fala conosco o tempo todo. De repente você está ali almoçando com a sua família e Ele está falando, olha, dê graças a mim por estar aqui alimentando, né, vocês aqui dessa comida. Olá, seja bem-vindo. Que legal. Olha que legal. Ajude-nos com uma... Que legal. Ajude-nos com uma obra missionária. Ajude-nos com qualquer valor que mandar será bem-vindo. Também estamos recebendo doações de cadeiras, ok? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Que bom, hein? Muito bom você trazendo essa passagem aqui de Gálatas 6, 9 e 10. Seja bem-vindo, Ivanês. Então, dando prosseguimento aqui nessa explicação dessa passagem, Elias, ele aprende que Deus não o abandonou. É claro, né? Ele era íntimo com Elias. Deus não o abandonou e não abandona nem a mim nem a você. Mesmo em seus momentos de desânimo e medo, Deus encoraja a continuar sua missão, a confiar na orientação divina, mesmo quando as circunstâncias são adversas. E são assim, né? Todos nós passamos por adversidade, mas nós precisamos confiar, né, que o Senhor está ali colocando os seus anjos para poder nos proteger de toda a ação do inimigo. Nós temos que estar conectados nessa videira que é Jesus Cristo. Nós temos que estar conectados nessa videira. Adversidade vai aparecer, tribulações vai aparecer, desânimos vai aparecer, dificuldade financeira vai aparecer, mas você, quando está conectado na videira, você passa por aquilo de uma forma suave, e é isso que é muito importante. E Deus quer que você abra a sua boca também para você falar da mensagem dele, que você leve a mensagem de boas novas, porque muitas vezes eu consigo atingir um público de pessoas falando aqui, mas de repente quando você abre a sua boca e você começa a falar, você vai conectar com mais pessoas que eu não consigo conectar, e que outras pessoas que estão aí também falando da palavra de Deus também não conseguem conectar, mas ele está esperando você abrir a sua boca pessoalmente, né? Então, portanto, essa passagem nos lembra a importância de estarmos atentos à voz de Deus. Mesmo nos momentos mais tranquilos e sutis da vida. Às vezes, é nos momentos de quietude que encontramos a orientação e a paz que precisamos para enfrentar desafios da vida. Que bom que você está aqui. Que bom que você está podendo compartilhar aqui comigo essa mensagem, ok? Então agora chegou aquele momento que eu costumo falar o seguinte, é pegar papel e caneta. Papel e caneta para anotar as 3 dicas de como você aumentar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador. Você quer aumentar o seu nível de intimidade com o Criador? Então eu vou compartilhar aqui 3 dicas. E uma das dicas é interessante, que é sobre o ouvir. Olha que interessante que é isso aqui. Olha só. Então vamos lá. A primeira dica para você aumentar o seu nível de intimidade com o Criador é serviço aos outros. Encontrar maneira de servir aos outros, especialmente aos mais necessitados, é uma forma concreta de demonstrar amor e obediência a Deus. Nossa, olha que interessante. Ao servir aos outros, você está servindo a Deus. Presta atenção. Ao servir aos outros, você demonstra que está servindo a Deus. Legal isso, né? Então tá aí a primeira dica de como você aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. A segunda dica para você aumentar essa intimidade ainda mais com o Criador e com Jesus Cristo é obediência à voz de Deus. Olha, foi muita coincidência. Aconteceu comigo o fato ontem e eu tô aqui trazendo essa dica, né? Nem estava no script, né? Então eu tenho uma sequência aqui que eu vou falando, né? Todas as sextas-feiras eu compartilho 3 dicas e essa dica calhou justamente num fato que aconteceu comigo ontem. Eu estou muito feliz por isso, né? Que legal. E aí, Dudu, seja muito bem-vindo, Dudu Barros. Que legal, você está falando de longe, né? Eu esqueci de onde você está, fora do Brasil. Que bom, seja bem-vindo a essa live. Hoje nós estamos aqui compartilhando passagens bíblicas que demonstram a intimidade dos personagens da Bíblia com o Criador, né? E eu estou aqui compartilhando 3 dicas de como aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. E estou indo aqui para a segunda dica, obediência à voz de Deus.
esteja aberto a ouvir a voz de Deus em sua vida e ser obediente às suas instruções. Olha que interessante. A intimidade com Deus cresce à medida que você aprende a confiar em sua orientação e segui-lo, né? Em todas as áreas da vida. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala que a intimidade com Deus, ela cresce à medida o quê? Que eu estou ali disponível, que eu tenho rendição, que eu estou disponível, que eu tiro um tempo de qualidade para estar com Deus. Aí o nível de intimidade com Ele aumenta ainda mais. Que legal. Então, e agora eu estou caminhando aqui para a terceira dica de como aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. Desenvolver um coração compassivo. Aprenda a amar e a cuidar dos outros com compaixão, assim como Deus ama a humanidade. Pratique a empatia e a compaixão em suas interações diárias. Nossa, que lindo, hein? É importante a gente desenvolver um coração compassivo, cheio de compaixão. Aí me faz lembrar aquela passagem do bom samaritano, né? A compaixão que ele teve com aquele homem ferido. Eu sei que muitas vezes passa no nosso coração a vontade de pegar todos os moradores da rua, assim, trazer para casa, cuidar, dar um banho, fazer barba, dar alimento. Mas a gente sabe que nós somos limitados para isso, né? Mas são pequenas ações, como eu falei, como essa de ontem, que Deus sonda o nosso coração. E é importante que a gente peça a Deus que Ele coloque pessoas no nosso caminho para que nós possamos ter essa compaixão. Como eu falei, um simples ligar para alguém, para um amigo, isso demonstra que você está preocupado com ele, né? Mas nessa terceira dica aqui, tem algo muito lindo sobre a compaixão, né? Porque Deus tem compaixão dos seus filhos. Deus tem compaixão de nós. Ele sempre quer o nosso bem. Nós é que muitas vezes não agradecemos por as coisas boas que Ele já nos deu. E aí a gente fica querendo ter algo que a gente ainda não tem. Mas se você olhar em volta de você, olha, tem uma mesa, tem uma garrafa de café ali, tem pães, tem os móveis aqui. Então, assim, Ele é generoso com a gente. E muitas vezes a gente não agradece por tudo aquilo que Ele já nos deu. Se você está me ouvindo hoje, é porque Ele te deu a graça desse presente de estar vivo. Amanhã a gente não sabe se nós vamos estar acordados, mas hoje Ele deu a graça, né? Então nós devemos agradecer pelo dia de hoje, né? Então, nós estamos aqui finalizando mais uma live de 19h37 nas sextas-feiras e eu vou fazer uma reciclagem aqui das 3 dicas de como você aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. Serviço aos outros, obediência à voz de Deus e desenvolver um coração compassivo, cheio de compaixão. Então, que o Espírito Santo de Deus continue nos guiando nessa jornada, continue nos encorajando a levar a mensagem do Evangelho para todas as nações, para todos aqueles que realmente desejam caminhar com o Criador, caminhar com Jesus Cristo. Isso é muito lindo. Obrigado por vocês ter ficado aqui comigo até esse momento, de ter permanecido aqui nessa live, porque quando nós compartilhamos a palavra de Deus, Ele nos traz alegria. Helena Siqueira, seja bem-vinda. Eu estou aqui finalizando essa live, mas assista o final. O ideal é que você assista toda essa live, mas se você não puder assistir toda, assista o finalzinho, onde eu compartilho 3 dicas de como você aumentar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador, ok? Então,
todas as sextas-feiras, às 19h37, nós estamos aqui fazendo essa live de intimidade e transparência conjugal. E essa foi a live número 7. Na próxima sexta-feira, eu vou estar aqui com um casal de amigos nossos convidados para poder partilhar um pouquinho, né, da palavra de Deus aí, com essa espiritualidade, com esse desejo de trazer boas novas para você, tá bom? Então, uma boa noite para você, um maravilhoso final de semana e nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo no seu coração e que o Espírito Santo continue dentro de você. Continue dentro de você. Loreni, estou finalizando a live nesse momento que você chegou. Hoje eu precisei fazer a live um pouquinho mais tarde, mas que Deus continue iluminando os seus caminhos. E dá uma olhadinha na live aí, por completo ela vai ficar salva, mas os finais eu compartilho aí as 3 dicas de como aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. Até mais, tchau, tchau.